Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar um vídeo para vocês sobre o funcionamento do ferro. Tem ali no material de vocês as imagens e a explicação detalhada de como é o funcionamento, caso vocês não consigam acessar esse material, esse vídeo. Mas aqui eu acho que eu vou fazer uma explicação mais dinâmica, né, do que realmente acontece. E eu vou ligar o ferro e vocês vão ver direitinho como que funciona a lâmina bimetálica conforme ela vai aquecendo e o que vai acontecer com os contatos dentro desse ferro aqui. Claro, eu falando agora vocês não vão estar entendendo nada, mas eu vou abrir ele e vou mostrar detalhadamente o que acontece quando a energia elétrica passa a entrar por esse fio e fazer com que esse ferro funcione, tá? Beleza, pessoal, então o primeiro componente que eu vou explicar aqui para vocês do ferro é nada mais nada menos que o fio que conecta ele à rede elétrica. Esses dois pinos aqui, eles entram na tomada e se conectam à rede, trazendo energia elétrica para dentro desse ferro aqui, tá? Esse fio aqui sozinho, lá dentro do ferro, vou mostrar aqui para vocês, ele vai se dividir em dois fios, um vermelho e um branco. Daqueles dois fios lá que saem do fio que liga o ferro, né, na rede elétrica, sai um azul que vem e liga neste contato aqui e um outro vermelho que vem e liga neste outro contato aqui. Mas ainda a gente tem outros dois fios vermelhos aqui, né? Da onde vêm esses fios? Esses fios vêm de uma lâmpada que, quando o ferro estiver ligado, ela vai ficar acesa. E quando o ferro estiver desligado, ela vai ficar apagada, né? Essa lâmpadazinha aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, tá? Essa lâmpadazinha, ela fica aqui, ela fica encaixada aqui nesse painelzinho, né, de luz. E quando ela estiver acesa, aparece aqui. Retornando aqui nos fios, tá? Então, a lâmpada, né? Um fiozinho dela vai ficar aqui nessa extremidade do meio. E o outro fiozinho vai ficar nessa outra extremidade aqui. Essa parte aqui, ó, que tá encapada com um fio, parece um paninho na volta, é tipo um isolante. Tem um fio que passa aqui por dentro. O que esse fio faz? Ele vai conectar essa parte inteira aqui de metal a essa parte aqui, tá? Então, a gente pode dizer que esta parte onde tem o fio azul é a parte negativa do ferro e essa parte aqui é a parte positiva, tá? Então, quando a gente tem todo esse circuito aqui fechado, a gente vai ter a energia elétrica passando por aqui, vai ter uma corrente elétrica, tá? Agora explicando outra coisa para vocês. Aqui no meio, a gente tem essa partezinha aqui que eu consigo girar, ó. Estão vendo que tá girando? E quando eu giro dá um barulhinho, ó, dá um clack. Deu um barulhinho, né? Esse botão aqui nada mais é do que o botão que a gente usa, ó, lá em cima, esse aqui, para controlar a temperatura. Então, quando eu mexo aqui, esse botão ele tá conectado a essa estrutura aqui. Então, se eu mexo lá em cima, eu vou mexer essa parte aqui, certo? Bom, pessoal, essa parte aqui, ó, é o seguinte. Aqui eu tenho o regulador de temperatura, né, do ferro. Assim, ele está desligado, nessa posição aqui, tá? Lá dentro, a gente tá vendo que tem dois contatinhos aqui, um de cobre. Nesse momento, eles estão afastados entre si, eles não estão em contato, tá? Mas o que vai acontecer? Eu vou girar esse regulador de temperatura e ele vai ligar o ferro. Como que ele faz isso? Ele faz uma força desse cilindrinho aqui para baixo, que empurra aquele contatinho ali de cobre para ficar junto com um contato de cobre de baixo. Vou fazer aqui para vocês verem. Ó, foi para baixo. Deu um clequezinho, né?
Vou voltar de novo. Desligado, ligado, desligado, ligado, tá? Quando aquele contatinho junta com o contato de baixo, vai fechar o circuito aqui. O que significa fechar o circuito? Significa que a eletricidade que está entrando pelos fios aqui da rede elétrica, ela vai conseguir circular aqui por esse circuito. Então, ela vai dar essa energia. Se o circuito ele está interrompido, que nesse caso, quando ele está aberto, assim, os contatos eles não estão juntos entre si, esse circuito a gente diz que é um circuito interrompido, ou seja, a eletricidade não vai conseguir passar por ali, é como se tivesse uma barreira, tá? Então, quando eu ligo o ferro, eu aproximo aqueles contatos ali, o circuito está fechado. Beleza. Mas agora onde que entram as lâminas bimetálicas? Agora com uma vista superior do ferro, tá, gente? Aqui por esses caninhos, tem um outro caninho aqui desse lado, eles entram por essa parte aqui de ferro. Dentro desse caninho tem uma resistência, tá? O que é uma resistência? É aquela mesma coisa que a gente encontra dentro dos chuveiros ou em rabo quente, se alguém já viu. É uma molinha de ferro, de algum material de metal, né? Que é toda enroladinha. Conforme a gente dá eletricidade, dá energia elétrica para aquele material, ele possui alguns elétrons dos átomos que são livres, e aqueles elétrons eles pegam essa energia para si e começam a se movimentar mais nesse material. Eles começam a se mover com mais velocidade. Então, a gente já viu, né, numa aula que a gente teve, que a temperatura está diretamente relacionada com a energia cinética das partículas. Então, se os elétrons aqui, ao receberem essa energia da rede, adquirirem mais energia cinética, eles vão estar aumentando a temperatura de que é feito todo esse material, dessa resistência que tem dentro do ferro. Então, o que vai acontecer? O material vai começar a esquentar, e vai esquentar o ferro aqui, né? Por condução. Então, se aquece lá o fiozinho dentro, ele vai transferir esse calor por meio da condução para essa chapa aqui, que é de metal, que é onde a gente vai utilizar, né, para passar a nossa roupa aí. Agora, a lâmina bimetálica, onde que ela se concentra? Ela tá bem aqui embaixo, ó. Eu vou agora botar uma vista lateral para vocês enxergarem melhor. Certo, a lâmina bimetálica é essa laminazinha aqui, ó, tá? Ela é uma lâmina que tem dois materiais diferentes colados um no outro. Então, o que acontece aqui, tá? Quando começa a aquecer o material do ferro, a partir da resistência, essa laminazinha aqui também vai se aquecer. O material de cima, tá? O material que fica aqui em cima, ele tem um coeficiente de dilatação linear maior que o material que está lá embaixo. Então, o que acontece? As lâminas vão aquecer e vão começar a dilatar. Porém, o material de baixo vai dilatar mais do que o material de cima, fazendo com que essa lâmina se curve para cima, fazendo uma força aqui nesse cilindrinho que vai empurrar essa chapinha de metal para cima. E o que vai acontecer? O contatinho lá em cima que está ligado vai se desligar. Vai passar a fazer isso aqui, ó. Desligou do contato de cobre. Antes ele estava ligado, com o aquecimento da lâmina, desaqueceu. Agora eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou ligar esse ferro aqui na tomada e vamos ver isso naturalmente acontecer, porque aqui eu estava mexendo aqui no termostato, tá? Vocês vão ver que sem eu mexer no termostato, os contatinhos de cobre ali, eles vão uma hora vir para cima e outra hora vir para baixo, tá? Então tá, pessoal, já liguei ali na rede elétrica. O ferro ele ainda não está ligado. Por quê? Porque eu não ajustei esse contatinho aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar ele. Beleza, pessoal, vou ligar o ferro. Vocês vão ver lá atrás uma luzinha ligando. Bem aqui assim. Ligou a luzinha.
Agora a gente vai esperar, ele vai aquecer até a temperatura que eu mandei ali no regulador, né, de temperatura. E assim que ele aquecer, a lâminazinha vai fazer com que o contato de cobre vá para cima. Ó, aconteceu isso agora. Agora, o que vai acontecer? Vai esfriar a lâmina, porque o contato foi interrompido. Então, quer dizer que eu já cheguei à temperatura que eu queria, né? Essa lâmina vai começar a esfriar e o ferro também. E a lâmina bimetálica vai voltar para o tamanho inicial que ela tinha. E aí o contatinho de cobre vai ir para baixo de novo. Ó, a lâmina voltou ao seu tamanho normal, agora dilatou de novo. E assim vai. Conforme o ferro ele vai aquecendo, para ele não sobreaquecer demais, ele não ficar com uma temperatura muito elevada, tem essa lâmina bimetálica que faz com que, quando ele atinge a temperatura ideal, a lâmina dilata e ela interrompe o circuito, fazendo com que a eletricidade pare de passar pelo ferro ali, pelo circuito do ferro. Quando ele esfria, o que acontece? A lâmina volta ao seu estado inicial, fazendo com que a partezinha de metal ali, de cobre, que foi para cima, né, volte a retornar para baixo, encostando no outro contatinho de cobre, fechando o circuito, fazendo com que a eletricidade passe novamente pelo ferro e passe a aquecer. E fica esse ciclo. É isso, gente, funcionamento de um ferro elétrico. Juntando, né, ele é um objeto bem simples do nosso cotidiano, que a gente usa para passar roupa, para passar, sei lá, alguma camiseta, alguma coisa. É um aparelho que utiliza, então, da energia elétrica, né, de princípios de energia elétrica, de dilatação e de temperatura, né. Então, é isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado claro o funcionamento. Caso não tenha ficado claro, vocês anotem que quando assim que a gente retornar, né, as nossas aulas, a gente vai debater esse assunto. Muito obrigada!